partir de agora, você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. O baiano é povo festeiro, mas logo bem cedo já pega o batente, segue no tapete na estrada da vida. Se vai de metrô também vai sorridente. O baiano é ouro, é fé, suor, se vira, inventa e sabe viver, pois tem um amigo, parceiro que sempre trabalha pra todo o baiano crescer. O baiano é família, talento e graça, é força, é raça, sou eu, é você. Aqui é trabalho, é o governo do estado que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Aqui é trabalho, pai. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Covid-19 mata mais do que outras doenças. Entidades pedem o adiamento das provas do Enem. Aulas à distância têm sido uma alternativa na pandemia. E mais, os cuidados com a higiene bucal nesse momento de crise. Hoje é quinta-feira, 14 de maio, o UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. O Conselho Estadual de Educação aprovou ontem, 13 de maio, a resolução que antecipa, em caráter excepcional, a colação de grau dos alunos matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia de instituições de ensino superior pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino da Bahia, desde que completadas 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio curricular obrigatório, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Os certificados de conclusão de curso e diplomas emitidos em razão da resolução terão o mesmo valor daqueles emitidos em rito ordinário. E durante esse tempo de pandemia, a Covid-19 matou mais do que outras doenças. Números que assustam. Vejam todos os detalhes na reportagem de Samara Dias. Já são quase 2 meses de luta contra o coronavírus no Brasil. E durante esse tempo, a Covid-19 já matou mais brasileiros que doenças como tuberculose, dengue, febre amarela, hepatite, sarampo e meningite, somadas ao longo de todo o ano de 2018. Nesta quarta-feira, o número de mortes chegou a mais de 11 mil. O número é maior que o total de mortes registradas por complicações da AIDS ao longo de todo o ano de 2018, quando 11.222 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Outra comparação que chama a atenção é que o número de mortes também já é maior do que 2 vezes que a somatória do número de mortes por tuberculose, dengue, febre amarela e chikungunya em 2018. Os dados são do Ministério da Saúde. As vítimas por Covid-19 já totalizam 12% do número de mortes por infartos, uma das principais causas de mortalidade no Brasil. Em 2018, 93.272 pessoas morreram vítimas da doença, de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde. As mortes devido ao Covid-19 já são 17% de todas as mortes por diabetes. O novo coronavírus também já fez mais vítimas que a enfisema pulmonar.
Em 2018, foram 4.358 mortes provocadas pela doença, número que representa apenas 39% das mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. E para combater a disseminação do coronavírus, enquanto não existe remédio e vacina, o isolamento social é a melhor ferramenta, como explica a infectologista Carolina Palmeira. Não é o momento da gente sair de casa por enquanto. É importante que a gente compreenda que estar em casa significa estar seguro. Está cansativo, todo mundo tem essa questão emocional, tem um fundo psicológico, mas a gente precisa, nesse momento, manter o isolamento, mantendo todos os quesitos de higienização das mãos, das superfícies, do carro, principalmente também, que a gente muitas vezes esquece. Então, agora é manter o isolamento para a gente continuar nesta curva baixa que nós estamos. E sem o adiamento do Enem, os estudantes temem não estar preparados para as provas. Estudantes relatam que a rotina da quarentena tem prejudicado o aprendizado. O site do Ministério da Educação anuncia: estão abertas as inscrições para o tão esperado Enem 2020. Como sempre, gera muita expectativa na classe estudantil a nível de preparação para o exame. Mas diferente dos anos anteriores, esta edição do Enem, ela tem uma particularidade. E não é nenhuma novidade em relação à aplicação da prova em si, ou ainda qualquer novidade pedagógica. É que a pandemia que nós estamos vivendo acabou prejudicando o andamento do calendário escolar. E, segundo especialistas da educação, acabou também comprometendo a preparação dos estudantes que farão o exame. Hoje, em função da pandemia, o Estado não tem como garantir a permanência na escola. Acaba ampliando uma grande desigualdade que antecede ao próprio ingresso do estudante na escola, que é uma desigualdade que está na sociedade, que está na história brasileira. Então, dentro da casa, hoje nós temos estudantes que têm pais escolarizados, pais que têm uma vida econômica estável, que têm acesso a garantir equipamentos de informática, a rede de internet, etc. E, por outro lado, nós temos estudantes que estão em ambientes privados, cujo lar não tem acesso à rede de computadores, ele não tem contato com pessoas escolarizadas que possam acompanhá-lo em atividades educacionais. Então, essa disparidade entre situações educacionais, ela acaba perpetuando uma desigualdade. E trazer isso nesse momento, né? Nesse momento de tremenda instabilidade educacional, econômica, social, e manter um cronograma de provas para o ensino médio como se nada estivesse acontecendo, realmente para a gente é extremamente preocupante. A observação também é feita por quem vai fazer a prova. Para alguns estudantes, mesmo tendo a possibilidade de aulas online, a preparação não é a mesma. Estudar para o Enem sem a ajuda dos professores acabou se tornando muito complicado porque, apesar de eu ter assinado o cursinho online, os assuntos são bem rasos e diretos para os vestibulares. E existem coisas que você só aprende com maior profundidade na sala de aula. Ter alguém para tirar suas dúvidas é essencial e é algo que a gente não está tendo, infelizmente. No começo eu achei que seria mais fácil de me organizar, mas a falta de um professor, de estar nos auxiliando, não é a mesma coisa de um computador. Porque o professor está ali nos ajudando todo dia, a presença é muito importante, ajuda muito no nosso desenvolvimento físico e psicológico. Alguns estudantes ressaltam que a própria rotina da quarentena prejudica o andamento do aprendizado. E o contato direto do professor na sala de aula faria toda a diferença. O apoio dos professores é fundamental. Eu tenho dificuldade em exatas, então sempre eu estou tentando perguntar ao professor sobre aquilo. E agora eu não tenho muito bem para quem perguntar sobre minhas dúvidas pessoalmente, pois eu aprendo melhor explicando pessoalmente do que explicando em uma videoaula. Então, está sendo bem confuso para mim ter que estudar durante esse período, pois é difícil para aprender videoaula. Esta estudante observa que nem todos têm acesso à internet e a situação pode sim
prejudicar o aluno. Para aqueles que estão cursando o terceiro ano do ensino médio e para aqueles que não têm acesso à internet, eles acabam sendo prejudicados. O Fórum de Reitores das Universidades Estaduais Baianas divulgou recentemente uma nota se posicionando contra a manutenção da data do Enem. Para o reitor da UESB, a atitude, tendo como apoio representantes de outros setores da educação, precisa ser levada em consideração pelo MEC. O que a gente quer é que tenha um calendário que seja discutido, que seja reavaliado em função do próprio cenário educacional do Brasil. Terça-feira, segundo dia de inscrições, a gente viu uma lista de várias instituições de ensino, associações de pesquisa, defendendo também essa mesma posição. Eu acho que essa nota que o Fórum dos Reitores da Bahia lançou ainda no primeiro dia de inscrição, ela foi importante nesse sentido de se somar a um movimento que está sendo ampliado. Eu acredito que ao longo de toda essa semana a gente vai ver mais manifestações. E o secretário de Educação do Estado da Bahia também ressalta que o pedido não é pelo cancelamento do exame, mas a realização em uma nova data. Nós, secretários de Educação de todo o país, reivindicamos isso, movimento estudantil, parlamentares, prefeitos. Então, a nossa reivindicação é que a gente possa prorrogar a data, adiar para início de janeiro ou fevereiro, e a gente vai monitorando. É muito mais justo e democrático isso. As aulas à distância têm sido alternativas para manter uma rotina de estudos em época de quarentena. Na reportagem de Luiz Pedro Passos, um professor dá dicas para estudar sem se sobrecarregar. Escolas fechadas, cursinhos fechados, universidades fechadas. Será que dá para ensinar e aprender em outros espaços? A pandemia do coronavírus está provando que sim, e as instituições de ensino têm feito através da educação à distância. Lara Olinto faz cursinho preparatório. Ela quer prestar vestibular para a medicina. Para estudar nesse período de pandemia, ela vem cumprindo uma rotina diária. Desde o início da quarentena eu estou estudando todos os dias e assim, quando começou a quarentena eu fiquei um pouco assustada, com medo de não conseguir seguir uma rotina, mas graças à estrutura que o meu cursinho me proporciona, eu tenho todo o acompanhamento pedagógico e todo o acompanhamento online também. Eles têm uma plataforma muito boa de estudos, então todos os dias eu tenho videoaulas disponíveis dos conteúdos com professores que eu tinha presencialmente. E aí eu consigo assistir as aulas pela rotina minha que eu montei, né? E também fazer os exercícios disponíveis. Lara vem usando bem o seu tempo, mas se você, estudante, ainda não consegue se organizar para estudar, aí vão algumas dicas. O que eu recomendo é que você procure, seja plataforma paga ou plataforma gratuita, aquela plataforma que você tem o mínimo possível de aulas com um tempo também reduzido. Então, aquela aula de 50 minutos, de 100 minutos dentro da escola, não é a mesma coisa de uma aula dentro de uma plataforma digital. Então, naturalmente, as plataformas digitais vão ter uma diminuição do tempo de aula e isso é muito bom. A segunda coisa é que você precisa não se sobrecarregar. Como você era um estudante que não tinha uma rotina de estudo dentro de casa, você precisa iniciar de um tempo reduzido também de estudo e ir gradativamente aumentando esse tempo até chegar um tempo ideal para que você consiga cumprir com todos os conteúdos. Para aqueles estudantes que já possuíam rotina de estudo dentro de casa, a dificuldade dele maior agora é não ter aquele professor diante dele para que ele consiga tirar as dúvidas. Mas você tem possibilidade de tirar as dúvidas em algumas plataformas e também dentro das redes sociais. Portanto, estude em casa. O que não pode? O que não pode nesse momento é você ficar sem estudar. O mínimo que seja é extremamente importante que você se mantenha estudando. Valeu, sucesso para todos aí nesse estudo em casa e não se esqueça, né? Fique em casa e saia com máscara quando realmente precisar. Tá aí, ótima dica do professor. Agora o tempo. Vamos conferir como é que ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e o tempo segue nublado em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade varia entre 15 e 28 graus.
Acompanhe agora a temperatura e o tempo para outras cidades da região. Na cidade de Barra do Choça, o tempo segue firme e não tem previsão de chuva. A mínima registrada é de 15 graus e a máxima de 28. Céu nublado em Itapetinga. Por lá, os termômetros variam entre 18 e 30 graus. Céu nublado também em Jequié, chuva isolada e leve em alguns pontos da cidade. A menor temperatura registrada é de 19 graus e a máxima de 28. E no próximo bloco você vai saber dos cuidados com a higiene bucal e a importância do uso de máscaras pelas crianças. É um instante só. UESB Notícias. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. O UESB Notícias está de volta e vamos ao boletim da Covid-19 aqui no município. 886 casos notificados, 58 casos confirmados, 694 casos descartados, 44 casos aguardam resultado, 90 casos aguardam coleta, 37 curados e 4 óbitos. Como já dissemos aqui, e é válido estar sempre lembrando que devido à quantidade insuficiente de testagem, a subnotificação pode esconder os números, podendo ser bem maiores. A Secretaria de Saúde da Bahia publicou nesta semana um novo manual que detalha o passo a passo para a notificação dos casos suspeitos do novo coronavírus pelas prefeituras e cidades e unidades de saúde. O documento também define os critérios a serem adotados para a coleta de material biológico e o tipo de teste adequado para cada situação. Quando o resultado do teste rápido for positivo, a notificação deve ser feita imediatamente pelas instituições de saúde do setor público ou privado, em todo o território nacional. O manual esclarece ainda que o teste rápido deve possuir registro na Anvisa e validada pelo Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde. Além disso, o resultado deve ser interpretado por um médico. E agora você vai saber como cuidar e por que não pode deixar de lado a higiene bucal durante a crise da Covid-19. Você sabia que os cuidados com a higiene bucal também devem ser lembrados nessa época de pandemia? O dentista Marcílio Ferraz explica os motivos. A higiene bucal não é só agora por conta do coronavírus, ela é de fundamental importância para a saúde em geral do indivíduo, né? Hoje está comprovado, né, diante de pesquisas, principalmente pesquisas vindas da China, que uma das principais portas de entrada do coronavírus é justamente através da boca. Na língua nós temos papilas gustativas, né, e este é um local em que células presentes na língua são receptoras do coronavírus. Tá? Na verdade, é um receptor chamado ACE2. E este pode ser um dos principais vias de entrada. Então, escovar os dentes, manter a saúde bucal em dia, escovar a língua, usar fio dental é de extrema importância, não só para a prevenção de doenças bucais, né, como doenças periodontais, gengivite, perda óssea, cáries, mas também hoje para a prevenção do coronavírus. Para evitar aglomerações, os órgãos de vigilância recomendam que as pessoas só busquem atendimento odontológico em caso de urgência ou emergência.
No exercício da profissão, em meio à pandemia do novo coronavírus, os dentistas precisaram se proteger ainda mais. Então, alguns profissionais, aliás, muitos dos profissionais tiveram que adotar medidas não só para se proteger, mas também para ter um melhor cuidado com os seus pacientes. Afinal de contas, eles também não sabem se de repente chegam até o consultório um paciente assintomático de Covid-19. Então, uma forma de garantir a sua proteção e dos pacientes é a adoção de medidas, de equipamentos de proteção individuais ainda mais sofisticados. O atendimento odontológico ele não está proibido. Isso é importante a população saber, né? Existe um decreto municipal, né, do prefeito em que estabelecimentos da área de saúde podem ser abertos. O que nós sugerimos, e nós, como sociedade odontológica, é que em casos de urgência e emergência, o cidadão procure o cirurgião dentista, tá? Nesse momento. Bom, quais são esses casos? Principalmente dor, né? Dor de dente, dor na gengiva, dor de uma forma geral. Por exemplo, sangramentos gengivais, né? Em que a pessoa pode realmente se assustar com esse tipo de situação. Próteses, restaurações que caíram, que soltaram, né? Que a pessoa simplesmente não vai ficar com a falta de dentes. Então, esse é um sinal de emergência. Tá? Lesões que, por um acaso, o paciente observe, que também não pode esperar. Tá? Então, caroço, úlceras, né, em boca, são do rol de procedimentos que podem o cidadão procurar o cirurgião dentista. Tá? Vale a pena dizer que o Conselho Federal de Odontologia, recentemente, se não me engano, há 2 dias atrás, liberou o acesso do dentista em procedimentos eletivos. Procedimentos eletivos são aqueles do comum, do consultório odontológico. Porém, a classe odontológica deve respeitar os decretos estaduais e municipais e, em conquista, os decretos que estão valendo ainda de urgência e emergência. Durante a pandemia, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras de proteção facial também para as crianças maiores de 2 anos de idade. A recomendação é usar a máscara sempre que precisar sair de casa, já que a cobertura impede a transmissão do vírus por pessoas contaminadas assintomáticas. Acompanhe na reportagem. A pequena Maria Luísa sabe bem o que fazer nesse período de pandemia. Fique em casa, cuide dos idosos, que eles possam sair para ficar dentro de casa e conversar. Use a máscara, com ela sejamos heróis. Maria tá certa, independente do tamanho ou da idade, não se pode brincar com o coronavírus. Os cuidados os mesmos que nós temos conosco. Então, deixar a criança em casa. A criança ela só deve sair de casa quando tem alguma necessidade extrema, uma consulta, vai para algum exame, mas evitar que essa criança saia para poder fazer um lazer, por exemplo. A não ser que seja uma casa, um ambiente aberto, que ela possa ir para o quintal, alguma coisa assim. Mas evitar ir para frequentar lugares que têm aglomeração. Na verdade, ficar em casa e utilizar os meios que a gente conhece, que é o que? Higiene das mãos, o álcool gel, que isso aí todo mundo utiliza também. Afinal de contas, crianças também podem contrair o vírus, ainda que os sintomas sejam menos graves nos pequeninos. Todas as pessoas podem ser contaminadas por coronavírus, independente da faixa etária. Mas o que vem se observando é que na faixa etária pediátrica, a chance de uma complicação, de quadros mais graves, é menor. Então, normalmente, quando a criança apresenta um quadro clínico, é semelhante ao quadro clínico gripal. Tosse, febre, congestão nasal. Então, não pode dar bobeira. Todas as medidas de prevenção devem ser tomadas, inclusive com o uso de máscaras. Aqui em Conquista, tem gente que produz máscaras especialmente para as crianças. A gente tem que estar sempre reinventando para chamar a atenção dos nossos bebês. Como, por exemplo, aqui, nós temos o kit mãe e filha, e as nossas máscaras são 100% algodão, porque tem que ser, e colocamos frente e verso diferenciado para dar uma mudada. Temos também o kit só a máscara com o lacinho, e para menino nós temos variedades. Temos super-heróis, temos dinossauros, temos uma variedade de estampas e tecidos. E seguimos todas as recomendações da OMS. Usamos máscaras, usamos luvas, álcool em gel, então é isso. E assim, nós sabemos que tem que ficar em casa, mas se sair, use máscara. Sinara deu recado. Lembra da mensagem da Maria? Ela não é só teoria, é da prática também. Maria Luísa está
isolada dentro de casa. Ela precisou sair comigo algumas vezes, mas ficou dentro do carro. Das vezes que eu precisei sair, ela ficou dentro do carro me esperando e utilizou máscara. Para quem ainda não entendeu as medidas de prevenção, desenha, Maria. Ou melhor, canta. Sem beijinho, sem aperto de mão, não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo que a gente tem que se cuidar, para não deixar essa gripe se espalhar. E por hoje é só. Essa edição do ESB Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. E para enviar sua sugestão, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. Até amanhã. Tchau. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.